Você tem vontade de trabalhar nos Estados Unidos? Sim! Então, assiste esse vídeo aqui até o final, que nele eu vou te contar exatamente como é o dia a dia em uma agência em Nova York. Olá Brasil, para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Dzielozinski, redator publicitário aqui em Nova York, e esse aqui é o Publicitário na Gringa, o canal no qual eu dou dicas de como você pode descolar o seu trabalho fora do Brasil. Essa semana eu fiz uma pesquisinha no meu Instagram perguntando pro pessoal que assunto eles gostariam de ver no próximo vídeo, e o tema mais votado, assim, teve uns 80% eu acho, foi justamente falar sobre como é o dia a dia numa agência aqui nos Estados Unidos. Então, como a voz do povo, ou melhor, dos meus inscritos, é a voz de Deus nesse canal, a gente vai falar como é que é uma semana, como é que é como é que é um dia de trabalho normal aqui na MediaCon de Nova York. Deixando claro que, embora esse vídeo esteja sendo gravado durante a pandemia, ou seja, como a gente trabalhando de home office, eu acho que as mecânicas assim, de como é um dia, de como é uma semana normal aqui, mudou muito pouco, tirando, obviamente, o fato que cada um na sua casa, ao invés de em sala de reunião, a gente está em Zooms, em Teams, tudo isso, mas acho que a dinâmica assim muda muito pouco. Acho que assim, a principal diferença do dia a dia aqui dos Estados Unidos pro dia a dia que eu conheci no Brasil é que aqui tem muito mais reunião, mas assim, muito mais. Eu lembro quando eu cheguei nos meus primeiros dias, eu ficava até assustado, caralho, mano, minha agenda tá cheia de reunião, que horas que eu vou criar? Mas o que acontece não é nem por uma questão tanto de burocracia, mas é porque, enquanto que no Brasil geralmente você apresenta as suas ideias já diretamente para um DC, ou às vezes até, enfim, já envia direto para o atendimento, aqui você tem um middleman, que é o Project Manager, né? Então, antes de você apresentar para um DC, enfim, rotas criativas, scripts, ou até, enfim, algum trabalhinho, geralmente você tem um checkpoint anterior com o Project Manager. E mais do que ele vê, enfim, como é que está a qualidade criativa do trabalho, ele vê muito mais quantidade, como é que está indo o trabalho, se precisa de mais alguma informação, o que ajuda, na verdade, a saber se faz sentido ou não ter a reunião com o DC. Lógico que em alguns casos não tem como remarcar, mas muitas vezes essa reunião é para ver se faz sentido ou não manter a reunião com o DC, ou se é melhor remarcar para, enfim, algumas horas mais tarde, ou às vezes até por dia seguinte, para realmente ter material para o DC poder avaliar de uma forma mais objetiva e mais efetiva, né? Claro que, assim, é um caso muito excepcional, não é normal, mas chegou até um dia de eu ter 3 checkpoints para o mesmo projeto em um só dia. E assim, na hora eu falei, meu, será que tem necessidade? Mas daí eu vi, pô, até que fazia sentido, assim, porque eram reuniões bem curtas, assim, de uns 10 minutos, só pra ver, enfim, pô, como é que tá indo as coisas aí e tal, deixa eu dar uma olhada pra ver se faz sentido, e enfim, daí no final das contas, no final do dia a gente conseguiu apresentar pro nosso DC e deu tudo certo. Então, assim, no começo eu acho que me assustou um pouco, mas quando você pega um pouco da lógica, você começa a ver, poxa, não, beleza, tem algum sentido do porquê que tá fazendo isso pra garantir que o projeto flua dentro do cronograma que foi estabelecido pro projeto. Ao mesmo tempo, eu acho que também isso traz para a dupla criativa uma questão muito importante de levantar a mão se está falando, cara, não, assim, agora não faz sentido ter um checkpoint, eu preciso de tempo para trabalhar, porque alguns briefings realmente, às vezes, demandam um tempo que o Project Manager talvez não imagine, né? Porque ele tem, lógico, a experiência de ver o processo criativo, mas no final das contas ele não é um criativo propriamente dito, então às vezes você precisa falar, cara, eu acho que para esse projeto aqui precisa de um pouco mais de tempo, não faz sentido ter um checkpoint agora, vamos fazer para a próxima vez. Além disso, ainda falando de reuniões, uma coisa que eu acho que rola muito mais é reuniões de time inteiro, né? Então aqui eu tenho toda semana um weekly toda semana ficou bom, né? Mas enfim, a gente tem uma reunião toda semana de todo o departamento criativo para cada um falar como estão os seus projetos, que isso é uma coisa que, sinceramente, eu nunca vi em agência no Brasil. Geralmente, assim, o máximo que eu vejo é reunião entre DCs, mas aqui não, aqui é tipo os Project Managers, o DC, o CCO, as duplas criativas, todo mundo na mesma sala falando como estão cada um dos projetos para ter uma visibilidade, enfim, do que está rolando, não só no seu trabalho,
mas também no trabalho de outras pessoas. Uma outra diferença grande que, enfim, por sinal eu já falei em alguns vídeos, é que aqui não existe um horário de almoço formal, né? No Brasil, eu até brinco que são as mini férias, né? A gente geralmente tem um almoço de 2 horas, né? Então, do meio-dia às 2, né? E aqui nos Estados Unidos, eu lembro que foi a primeira coisa que eu perguntei foi, cara, que horas é o almoço? E eles falaram, cara, é o horário que você quiser. Porque aqui não tem muito esse costume de, bom, vamos sentar agora e comer por 1 hora, 2 horas. Aqui é, cara, deu uma brecha, você tá com fome e você come. Eu, como brasileiro, eu tento fazer um horário de almoço. Então eu tenho uma reunião que eu coloco só pra mim, que é uma reunião do meio-dia a 1, que é um horário no qual supostamente eu vou usar para almoçar. Mas assim, tendo muita noção de que podem marcar uma reunião nesse horário, e se marcarem eu não vou discutir, porque enfim, é a forma como eles trabalham aqui, então eu que tenho que me adaptar, né? Mas eu acho legal colocar essa reunião, mas enfim, pra se der, ter um almoço de 1 horinha, que enfim, acho que é gostoso, né, pra você dar uma desanuviada, tal, e enfim, recalibrar da manhã pra tarde e continuar performando da melhor forma possível. Falando do processo criativo propriamente dito, uma coisa que pra mim é muito diferente aqui dos Estados Unidos versus Brasil é que muitas vezes a gente vai ter brainstormings com muitas pessoas. Então, no Brasil, geralmente, mesmo que você tenha um briefing para 2 duplas de criação, geralmente cada dupla vai para o seu canto, enfim, e daí pensa as ideias entre elas e daí apresentam para o DC as ideias que uma dupla teve e que a outra dupla teve. Lógico que às vezes acontece de formas diferentes no Brasil, mas aqui já muito mais vezes do que eu vi no Brasil, já teve brainstormings com 3 duplas de criação juntas numa mesma sala ou numa mesma videoconferência, batendo bola juntas e tendo ideias junto, às vezes até com o CCO, com o DC na mesma sala, para tentar gerar o maior número de ideias no menor tempo possível, geralmente quando é um briefing de última hora, né? Então é alguma coisa que precisa ter ideia num curto espaço de tempo, então geralmente é pegando assim, lógico que no começo muita ideia e tal, mas pensando assim, porra cara, isso aqui é uma boa coisa, daí a gente vai meio que pedalando a ideia live, assim, em tempo real, para depois desse brainstorming já sair o mais redondinho possível, e daí você, na verdade, cada um senta no seu canto, só para dar aquela coisa de colocar no Keynote ou no Google Slides a ideia finalizada, que enfim, é uma coisa que no começo para mim era bem complicado, assim, porque eu tenho, assim, uma coisa de que eu gosto às vezes de ter um tempinho, assim, daquele silêncio, sabe, de puta, vou pensar aqui e tal, blá blá, e numa reunião dessas não dá, né, porque na verdade acaba virando às vezes de puta, você precisa falar na hora, porque senão às vezes você acaba sendo até engolido, né, pela reunião, porque é um monte de gente falando, se você não tem a disciplina de puta, preciso falar agora, você acaba às vezes ficando pra trás e acaba não conseguindo dar a sua ideia, né. Então isso é uma coisa que eu também aprendi e até me fez, para essas reuniões, lógico que nem sempre dá, se é de última hora, mas de tentar ir o mais preparado possível para essa reunião, para já ter assim umas coisas na gaveta ou enfim no bolso, pra já, puta, vou falar isso aqui, ao invés de fazer a coisa live, como eu acho até, pelo que eu vejo, que é o que acaba acontecendo aqui. Uma coisa que eu achava que ia ser diferente do Brasil, mas acabou sendo mais ou menos parecido, é o cuidado com o craft nas apresentações. Então eu escutava muito que, poxa, a apresentação acaba não tendo que ser uma coisa tão finalizada tal. E realmente, na IKQA São Francisco, que eu trabalhei antes daqui da MediaCon, tinha apresentação que, cara, você metia um GIF, montava só uma coisinha de referência e era isso, já apresentava para o cliente. Mas o que eu vi tanto na Grey de Nova York como aqui na MediaCon, e não sei se é uma coisa de Nova York ou dessas agências especificamente, tá? Pode ser que seja da agência mesmo, é que sim, tem um cuidado sim de levar peças já um pouco mais resolvidas, um pouco mais mastigadas e já mais layoutadas. Então, entre o tempo de, pô, beleza, provou uma ideia e a apresentação, geralmente a gente gasta um tempinho até considerável deixando cada slide o mais bonito, o mais mocapeado, né, o possível antes da apresentação.
E a consequência direta disso, né, pro bem ou pro mal, é que por mais que a gente tenha, né, um cronograma muito certinho que o Project Manager segue, vão ter dias que a gente vai ter que trabalhar até um pouquinho mais tarde, né? Então, grosso modo, eu acho que aqui se respeita muito horários, mas obviamente como vai ter apresentações que vão ter um craft um pouco mais elaborado, o ideal geralmente é que a gente tenha o tempo, né, esteja previsto no cronograma, mas às vezes você vai acabar tendo a melhor ideia ou a ideia que, poxa, essa aqui é a que vale a pena, mas pro final do dia, né? E daí não tem muito o que fazer, né? Daí vai ter que acaba tendo que ficar até um pouquinho mais tarde, mas de novo, eu acho que aqui é muito mais uma exceção do que é regra. Uma última coisa que eu acho legal de comentar, que, enfim, no Brasil você não colocaria como dia a dia, mas aqui nos Estados Unidos acaba virando uma coisa de dia a dia, é férias. Porque no Brasil, férias acaba sendo aquela coisa assim, poxa, estou sonhando com as minhas férias, daí eu vou tirar, sei lá, 1 semana, 2 semanas de férias. Aqui nos Estados Unidos é muito curioso que as pessoas às vezes tiram 1 dia de férias, assim, 1 dia, 2 dias, assim, do nada, assim, porque a legislação é um pouco diferente, o número de férias é diferente, você tem, além das férias, você tem personal days, você tem inspiration days, você tem vários outros dias que não são chamados de férias, mas que você pode usar. Então o que acontece é, assim, além de as pessoas tirarem dias mais curtos, eu acho que você avisa muito mais em cima da hora do que no Brasil. Então no Brasil geralmente você vai avisar, sei lá, com 1 mês, sei lá, mas no máximo, ou no mínimo, sei lá como é que isso falaria, umas 2 semanas de antecedência. Aqui nos Estados Unidos é normal a pessoa falar, cara, vou tirar um dia off amanhã. Então, assim, eu até às vezes eu fico meio nervoso, meu, como assim você vai pedir um dia off amanhã? Tipo, como assim, como é que fica? Até curioso, né, porque aqui é tudo muito planejado, mas ao mesmo tempo eles têm isso de, puxa, às vezes a pessoa deu na telha, cara, vou tirar o dia off. Lógico que não no mesmo dia, mas já aconteceu de um dia para o outro, falar, puta, cara, amanhã eu vou estar off. Lógico que alinhando, mas assim, é muito, muito comum. Já aconteceu comigo algumas vezes de eu imaginar que a pessoa vai estar no escritório ou na agência, né, e não estava. E com isso a gente chega em como é uma semana de trabalho normal aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar na bolinha desse lado aqui para se inscrever no canal e não perder nenhum dos vídeos que a gente posta toda segunda e sexta-feira. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis!